Boa noite. Está entrando no ar Esporte na TV. Hoje iluminado de uma outra maneira. Vocês estão acostumados, geralmente, com o visual com ela lá do meu apartamento em Novo Hamburgo. O Note estragou. E eu tive o prazer de agradecer meu filho, já agora aí no ar, emprestou e vim a Ivoti, aqui junto com os meus pais, onde ele mora. Estamos gravando o programa, uma série de programas que vocês verão nos próximos dias. E o de hoje, com muita honra, eu posso dizer que eu a lembro bem pequenininha. Aliás, não era pequenininha. Vamos dizer com menos idade, porque ela já não era pequena. Pois a gente desenvolvendo basquete aos poucos, bem pouquinho, em Dois Irmãos, na época, apareceu uma moça que num jogo lá, eu só lembro que dos 21 pontos, 20 foi dela. Né? Isso eu lembro. Teve uma menina que acertou o lance livre. Que é, com prazer, hoje quase me formado e minha colega, a nutricionista Marta Bergman. Boa noite, Marta. Tudo bem? Boa noite, Cláudio. Tudo bem? Obrigado pelo convite, por essa oportunidade de falar um pouco mais da minha vida, da minha trajetória aqui, principalmente no basquete, né? Exatamente. A gente tem como base, nesses programas online, falar mais das histórias e das trajetórias e também mostrar que o esporte traz esses caminhos. Mas ela participou já ano passado no programa das quartas-feiras femininas, né? Na época lá, num debate, falando da questão mesmo da mulher no esporte, etc. Mas eu falei, Marta, vamos gravar a tua história, porque a tua história é bonita, é especial. Ela aceitou e vamos lá para ela. Marta Bergman, nascida em Dois Irmãos, correto? Isso aí. Só diz o ano, só para o pessoal ter ideia. 92. 92. Tem quanto de altura? 1,83. 1,83. Eu tenho 1,85. Então, só para vocês terem ideia, tá? Eu, em princípio, não sou baixo. Então, olha com quem nós estamos conversando. Tá? Só para vocês, quem não sabe ainda quem é a Marta em relação ao basquete. Marta fez primeiro grau em qual escola mesmo? Na Imaculada Conceição, aqui em Dois Irmãos. Perfeito. Então, desde o princípio, já teve o professor Daniel naquela época. Isso? Sim, foi com ele que eu comecei no basquete, as competições municipais aqui, regionais também, a gente chegou aí, foi com o Daniel. Isso. Inclusive, o Daniel foi o entrevistado aí umas 3 semanas atrás. Uhum. E a gente tem muito orgulho de poder relembrar essas histórias que são das quais acabam formando colegas hoje, eu posso dizer, também Sim. da nossa área. Mas, Marta, conta-se como é que... Porque Dois Irmãos, eu lembro de... Até na época, antes tua, por exemplo, inclusive quando se tu fores lembrar, bem pequenininha, nem tinha ginásio Imaculada, né? Só tinha quadra e daí... Foi na minha época estudando lá que construíram o ginásio, então eu peguei a construção do ginásio. Isso, porque eu lembro, porque eu sempre fui muito... Agora não é puxar para farinha no meu saco, mas eu era muito teimoso e a gente criou, e tu foi jogar já lá no 10, as tabelas, só que o tamanho dela era menor, no fim das contas, os caras fizeram. Mas eram as primeiras que tiveram e em seguida veio a do Imaculada. Porque daí a primeira Olimpíada em 98 foi ainda no 10, mas depois em diante foi Imaculada, Afonso e agora em diante em outras. Mas tu participou desde cedo, porque eu lembro disso, né? Quando teve, né? Eu acho que aqui atrás até dá para ver as medalhas, minha mãe guarda, assim, minha mãe tem tudo catalogado, a gente organiza e tal. Acho que minha primeira medalha foi em 95, numa rústica, uma coisa assim, né? Bem provável. Natal dos Anjos, uma dessas coisas do trabalhador, não sei. Mas do basquete, eu ficava, de manhã eu tinha aula e de tarde eu estava no contraturno.
E eu sempre fui muito agitada, assim, então eu não queria ficar parada, eu não queria ficar presa numa sala. Então eu participava de todas as escolinhas que tinha no colégio desde pequena. Acho que com 9 anos, assim, eu já estava em todos os esportes e eu já era um pouco mais alta, né? Então eu subi a categoria e daí, posso treinar com os mais velhos? Pode. Daí eu ficava treinando com os mais velhos. Então, assim, desde sempre eu estava ali metida no ginásio. Isso. Eu falei aí brinquei da história do basquete, que eu lembro desse jogo específico que tu fez praticamente todos os pontos. Não sei se era mirim ou infantil. Eu lembro desse jogo, foi lá no Imaculada, eu lembro disso. Imaculada, né? Porque parou todo mundo para olhar aquele jogo, porque dizia, a bola vinha, bola para Marta, Daí só teve, como eu brinquei antes, uma menina que acertou um lance livre, ainda para não ser só todos os pontos da Marta. Mas, Marta, conta para nós, antes da gente passar para a tua trajetória, que daí tu começa para sair de Dois Irmãos. Vamos falar o que te motivava nas competições em Dois Irmãos. A gente falou aqui do Girardi, falamos do Gerson, falamos aqui de outros professores, né? O que dava aquela motivação a mais para vocês? Eu sempre fui muito competitiva, então, assim, a questão de se superar, de ser melhor, a gente tinha incentivo, tanto no colégio, né? Então, assim, até minha irmã já conta que, tipo, tinha que ir para jogo, a irmã pegava lá a Kombi e levava a gente, né? Para dar um jeito da gente ir. Então, tinha esse incentivo, tinha esse apoio do colégio, da minha família também. Minha mãe perdia almoço, às vezes, para conseguir correr para lá e para cá. Depois, né? Ficamos um ano inteiro, assim, perdendo almoço para ir treinar em Novo Hamburgo. Mas sempre foi, acho que assim, incentivo, e eu gostava do esporte, eu sempre gostei do esporte, movimentar, dá prazer, né? Tem toda a parte fisiológica, mesmo científica, de dar prazer ao esporte, né? Então, assim, isso sempre me motivou, eu me sentia bem na quadra, eu me sentia realizada, eu conseguia me expressar, superar as minhas capacidades, né? Os desafios, então isso sempre para mim foi muito motivador, assim. Legal. Até hoje ainda. E daí essa parte dos de hoje nós vamos para o segundo bloco, que já tem histórias bem legais para falar do de hoje. Eu não vou me apadrinhar, mas eu sei que eu lutei para te trazer, e foi numa época que não existia basquete feminino na INH, né? Sim. E nós tínhamos contratado um professor na época, né? O Nedson. Isso, o Nedson. E pelo menos tu participou já aquele ano da Olimpíada, porque era o ano especial da Olimpíada, né? Olimpíada de Sinodal, Não fomos lá com tanta coisa, mas com certeza ali abriu os olhos de muita gente para o teu basquetebol, né? Sim. Então, conta para nós como é que foi, porque eu estava falando contigo, os bastidores, assim, da questão da tua mãe, tu vim para Novo Hamburgo, depois vai para São Leopoldo. Como é que foi isso, todas essas mudanças? Quando eu ainda estudava no Imaculada, eu comecei a fazer escolinha de basquete na ginástica, no último ano, na época oitava série ainda, né? E aí isso, quando eu terminei a oitava série, eu tinha a opção, vou fazer um técnico, vou continuar estudando em Dois Irmãos, vou ir para outra escola, né? O que eu vou fazer? Tinha, né, todas essas opções. E daí surgiu um time na ginástica, estava surgindo o time no INH, então tudo isso começou, né, a fomentar, dar uma chaminha aqui dentro, assim, tipo, vou ir, né, então posso continuar morando em casa, não preciso sair de casa, né, aí teve a tua conversa com a mãe, né, de tipo, dá para ir, dá para fazer, tem estrutura, né, então, assim, e daí isso acabou me movimentando de sair de Dois Irmãos, de sair daquele rumo tradicional que todo mundo fazia, né? Eu até comentei contigo, todas as minhas amigas, ou indo fazer um técnico, ou ficando em Dois Irmãos. E daí eu, desgarrada, né? Não, vou fazer outra coisa. Gosto de jogar, já gostava. E Dois Irmãos não tinha mais o que eu desenvolver o basquete, né? Eu já tinha ido no máximo que a cidade proporcionava. Então, assim, vamos para o próximo passo,
a escolha foi a fundação. Daí começou também, pegava de manhã, ficava, almoçava lá, treinava de tarde, voltava depois de ônibus, dar um jeito, se perdia no Hamburgo, foram várias histórias. Imagino. Até porque os ônibus que saem ali da fundação embaixo para ir para a ginástica tem umas 2, 3 rotas diferentes, né? Tem alguma história. Mas aí que vem Bom, daí, como eu disse, e é o que vai aparecer tanto no programa do Gerson, que vai na segunda, a gente falou daquela Olimpíada especial que tu participou ainda pela NH, que os olhos do mundo viram a Marta, né? E ela acabou indo pro Sinodal, correto? Porque o Sinodal já, né, tem história, estrutura de basquete há tempo, e no ano seguinte o time da ginástica acabou. Então não tinha mais como jogar o estadual, digamos assim, pela ginástica, né? Eu jogaria só os campeonatos escolares pela fundação. E daí, como já tinha jogado a Olimpíada Nacional, né, que eu nem sabia que existia, mas é grandiosa, né? É uma estrutura assim absurda aquilo. Eu conheci o Léo, conheci o pessoal do Sinodal, e daí surgiu a oportunidade de jogar o estadual com eles. Então eu continuei um tempinho estudando na fundação, eu lembro no segundo ano, e de tarde eu ia para São Leopoldo para treinar para jogar o estadual lá. Só que essa rotina ficou muito puxada, assim, ficou um absurdo de desgaste, porque, né, pegar o ônibus, sair, tinha que ir para lá, e depois tinha que voltar, e de noite tinha que acordar cedo, porque tinha que sair de 2 irmãos. E daí isso começou a ficar muito puxado, minha mãe via assim que eu não ia aguentar, e daí surgiu a oportunidade, se tu quiser, tu pode vir estudar aqui também, né, claro, a gente vai adorar, né, mas também tem muito esse respeito, né, entre as escolas sinodais e não roubar um aluno do outro, né. A parte esportiva, assim, graças a Deus. Exato. Gerson, a gente conversou sobre esse detalhe, vai aparecer no programa de segunda sobre isso, né? Então, assim, por causa dessa rotina que ia ficar muito corrida, tu pode vir estudar aqui, que daí tu já vai estar aqui, né? E o Sinodal, na época, ainda tinha internato. Então, eu fui para o internato. Eu dormia lá a semana inteira. Final de semana, quando não tinha jogo, eu ia para casa. Se tinha jogo, eu ficava direto. E a mãe, às vezes, dava um jeito de, durante a semana, dar um oi lá, levar umas marmitas, umas coisas assim. Porque daí, né, dava para se dedicar 100% ao estudo e ao basquete, sem precisar ter todo esse transtorno, essa correria, estava tudo no mesmo lugar, né? Sim. E daí eu acabei indo para o Sinodal no segundo ano. Antes de a gente encerrar e depois para o segundo bloco falar da tua ida para São Paulo, eu acho que é bom destacar também que em nenhum momento tu acabou, vou usar o termo um pouco pesado, pecando no estudo. Porque eu lembro de ti, todo mundo sempre falando da Marta, não vou usar nem o termo CDF, mas a Marta que dava conta de todo o estudo, além de ser uma boa atleta, né? Sim. Eu, assim, isso também era um receio, né? Tipo, vai se dedicar muito ao esporte e vai acabar largando o estudo. Então, sempre foi um acordo, assim, né? Tem que dar conta das duas coisas. Eu sempre tive, assim, facilidade de escutar, então eu prestava muita atenção na aula e isso já dava conta, eu não precisava já dedicar muito mais tempo depois para estudar. Até quando eu era pequena, história, eu não conseguia aprender direito na aula, em casa, minha mãe pegava o livro e contava a história para mim, chegava na prova, eu tinha aprendido todo o conteúdo, então, assim, eu sempre fui muito auditiva, né, assim, de aprender ouvindo, então, isso também me ajudou bastante. Eu lembro que, logo que tu entra no Sinodal, eles te aconselham aí para as recuperações, para tu, né, não chegar a pecar, né, a te atrapalhar. Sim. Então, assim, logo eu entrei nas recuperações e, tipo, não preciso, né, posso treinar mais, me dedicar mais, então, assim, sempre foi bem tranquilo isso. O Sinodal, a rede Sinodal tem essa característica, né, de ser bem puxada, assim, tanto que depois, quando eu fui para São Paulo, fui fazer nutrição, eu tive uma matéria que eram coisas que eu já tinha aprendido no ensino médio, e os professores achavam assim, tipo, mas como é que tu sabe? Mas eu aprendi isso no ensino médio. Eles, mas isso não é matéria de ensino médio. Eu falei, mas nas escolas que eu estudei eu já aprendi isso, né? Então, assim, eu tinha um pouco de facilidade, mas também eu sempre teve uma estrutura muito boa, tanto familiar quanto das escolas, para conseguir dar conta disso. Que legal. Vamos rapidinho aos nossos comerciais e daí vamos para a segunda trajetória, atleta fora do Rio Grande do Sul, e daí as faculdades e a vida atual dela.
Pra comprar novo ou consertar, tem quase tudo, é só chegar. Nossa amizade tem um tempão, te encontro em Novo Hamburgo e Capão. Pra minha empresa ou pro meu lar, produtos, peças, serviços, bazar. Tem quase tudo e tudo que há, é muito bom, é Tecnolar. Tecnolar, 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 Tecnolar. Estamos de volta a Esporte na TV, especial desta quinta-feira, gravado. Hoje, eu digo, vocês estão vendo, eu já disse o primeiro bloco, diferente a luz. A gente grava durante o dia. Hoje estou de frente porque estou na casa dos meus pais, junto com o computador que o meu filho emprestou, que infelizmente tem um problema no meu. Mas com a alegria de ter a Marta. Marta Berman foi atleta um pouco minha, posso dizer, passando um pouco desse projeto que a gente tinha, mas que com muito orgulho ela foi evoluindo, pegou o sinodal, teve seu finalização disputando estadual, e aí ela foi para fora do estado. Conta para nós como é que foi isso. Voltando um pouquinho, assim, a gente até estava falando agora da escola, né? Eu era adiantada ainda na escola, então eu me formei no ensino médio com 16 anos. Isso, tem isso. Agora aí a última falar sobre isso. Bem lembrado. Então, o último ano, que teoricamente todo mundo estaria no ensino, né, fazendo terceiro ano, eu estava meio assim, eu vou para fora, eu fico no Rio Grande do Sul e faço uma faculdade, o que eu faço? Então foi nesse ano que eu até tive, né, a liberdade, assim, da minha mãe, ela me ajudou, tipo, eu estava já fazendo nutrição, mas eu não estava me dedicando 5 cadeiras, né, o tempo completo, assim, mas comecei a faculdade, mas que eu tive liberdade para me dedicar bastante, assim, para o basquete e poder decidir mesmo se eu queria continuar no basquete ou o que eu queria, e com esses treinos, nesse período, eu já tinha pego a seleção gaúcha antes, né, eu fui para a seleção brasileira de base, e daí, nesse ano que eu acabei indo para a seleção sub-17, que eu tive os olhos também do pessoal lá de São Paulo, dos outros estados, né? E tive o convite para ir jogar em Jundiaí. Aí, no ano seguinte, com 18, eu fui lá em São Paulo, é diferente a categoria de base aqui do Rio Grande do Sul. A lá idade, termina né, com da 19. É diferente, isso. Né? Aqui terminava com 17 e lá terminava com 19. Então, eu fui lá concluir a categoria de base. Joguei em Jundiaí, nós somos campeãs estaduais, assim, que era o supra-sumo, era 9, né, e era muito competitivo. Agora que está surgindo no Maranhão um pouco, uma coisinha, mas o centro do basquete feminino é São Paulo. Sempre foi muito centralizado lá, né, então eu fui para lá jogar, e daí ganhava bolsa também, né, e daí comecei a fazer a faculdade, e me formei em 4 anos, de Jundiaí eu fui jogar em Rio Claro, também profissional, continuei a faculdade, e daí fui. Aí quando terminei a faculdade, eu decidi, não, agora acho que está na hora de parar do basquete também. Sim. Esse período, além da... Isso até não te perguntei antes, mas tu chegavas a ganhar alguma ajuda de custo? Ou... Sim. A gente ganhava a faculdade, ganhava casa, comida, todo o material esportivo e mais um salário, não era um super salário, mas ganhava ainda um valor junto, tanto em Jundiaí quanto lá em Rio Claro depois. Não, isso já... isso mais ainda nos alegra em saber que tu conseguiste alcançar esses caminhos que são poucos, né? Ainda mais no basquete feminino no Brasil. Né? Sim, agora se a gente vai ver agora, o Nacional acho que tem 6 times, 6 ou 8, eu não tenho certeza, mas imagina para o Brasil inteiro, é só esse de time. Não, e isso, eu estava olhando até a lista, porque também a ESPN, como tem a Liga Nacional Masculina, né? O Pool, ESPN, Fox, Twitter, etc. A LNF, que é feminino, também vai entrar agora esse ano, nesse pool. E tem poucas equipes mesmo, né? E volta o foco, se não me engano, 6 são de São Paulo. Aí Sampaio Correia, né? Lá do Maranhão. Que também tem a superestrutura, né? Foi posto um monte de dinheiro lá, então conseguiram levar bastante meninas
tem muitas meninas de São Paulo, daqui, né, que eu já conhecia, que foram para lá. Porque foi meio que um time montado, digamos assim, né? Sim. Porque também a categoria de base é muito centralizada, muito em São Paulo também ainda. Sim. Agora eu vou voltar no tempo, Cláudio, vou lembrar medalha do PAN, mesmo que foi de prata, quando o Fidel entregou para Hortência, né? Medalha de prata do basquete 8-7, e o Mundial de 9-4, né? 9-5, 9-4, um dos dois. 9-4, acho. 9-4. Que foi, acho que é o ápice do nosso basquete feminino no Brasil, né? Aí a gente chegou até sediar, acho que foi 2002, mas ali nós já estávamos no processo já de não tanto investimento. Mas não é para isso que a gente está aqui. A gente está para falar da Marta. E da Marta, aí a Marta se formou lá, voltou, mas ela não esqueceu o basquete. Porque eu acompanho a Marta, lógico, por redes sociais já de todo esse tempo, e quem olha as redes sociais da Marta sempre vê uma bola de basquete algum dia da semana, estava bola de basquete lá, ou do chão, ou picando. Conta para nós como é que foi, porque daí tu entrou na educação física e Unicinos. Eu retornei para o Rio Grande do Sul e comecei a atuar como nutricionista, né? Então, o basquete ficou parado, digamos assim, na minha vida. Eu comecei a sentir falta disso, né? Eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio, e daí, quando eu voltei desse intercâmbio, eu fui para a Suécia. Quando eu voltei, eu estava assim, não, é isso, eu quero voltar para o basquete, não vai ser como atleta, mas eu quero atuar na quadra. E para atuar na quadra, a nutrição não era o suficiente, né? Eu poderia ter trabalhado, talvez, numa equipe, né, de basquete, mas não ia estar ali na quadra o tempo inteiro. O que eu preciso para isso? Tem que estudar educação física. Fui lá, matriculei e comecei a educação física. Eu ainda tinha muito contato no Sinodal, né? Falei, tô fazendo educação física, tá? Né? Qualquer coisa, tô aqui. E daí, acho que... Isso falando com o Léo ainda, né? O Léo, o treinador. Isso, com o Léo, treinador, isso. Comecei em 2017, em 2019, o Léo e a Marta. A gente tá precisando de mais gente para conseguir dar conta dos menores, né? Porque ele e o Bruno, que é do masculino, estavam com os mais velhos. E vamos te chamar, vem aqui conversar com o Ivan, vamos ver o que dá para fazer. E daí eu entrei no Sinodal com a categoria mini, que é o sub-12, e daí auxilio eles nos mais velhos. Agora eu já estou me formando esse ano. Aí, para voltar a atuar com basquete. Que legal. E daí na Unicinos eu acabei jogando também. Lá a gente começou uma equipe de basquete, e daí acabei voltando a jogar também. Porque daí tu joga naquela equipe, naqueles horários especiais, né? Que existe. No Vespertino, né? Entre a tarde e antes da aula ali, a gente tem os treinos das equipes da Unicinos. E juntou também várias gurias que eram do Sinodal, estão estudando lá no Unicinos, a gente se achou lá, se juntou e voltou a jogar e formou o time. O legal agora falando é ver o teu sorriso, né, durante toda essa nossa conversa, e isso que o esporte, né, pode proporcionar, né? Sim. A menina que estava no Imaculada, que poderia ter tido a vida que não é ruim, né? Que é uma vida, vamos dizer, protocolar, vou usar o termo assim, que acho que é mais correto, seria, mas que o esporte proporcionou, e a tua altura, e a tua boa vontade, a tua família, e tudo junto, deram essa luz. E que hoje, para fechar, acho que o que tu está fazendo, lógico, sem contar a pandemia, mas o que tu estarias fazendo na prática lá dentro do Sinodal? Eu treino o sub-12, masculino e feminino, que até o sub-12 os times são mistos. Tu pode ter um time só de menino ou só de menina, mas as competições tu pode misturar, são mistos, então lá a gente treina menino e menina juntos. Eu auxilio o sub-15 e o sub-17. Aí, esse ano de pandemia, a gente não sabe direito se eles vão pular uma categoria ou não, porque, né, a gurizada perdeu um ano inteiro, que seria o encerramento deles, né? Então, assim, pode ser que esse ano agora mude um pouco, no ano que vem mude um pouco as categorias. Mas aí eu auxilio principalmente feminino, e quando a gente vai para o Onase, eu dou uma força também no masculino, lá no 17, que daí é uma loucura, é muito atleta, é muita gente. É uma loucura, uma loucura. O Onase é uma loucura. Assistam o programa de segunda com o Gerson, que a gente conta umas histórias bem legais aí que a gente
quando organizou, e que é a ONASE, o pessoal entender, e ela citou rapidinho, as pessoas não têm a noção que a Olimpíada Nacional das Escolas da Rede Sinodal, que são mais de 50, mas reúne nos coletivos mais de 800 atletas, tudo juntos ali, uma semana, 4, 5 dias, e naquela que tu participou tinha 2.000 alunos aqui no Novo Hamburgo, São Leopoldo, Porto Alegre, né? Era mais forte ainda esse movimento esportivo no meio das escolas, assim. Marta, para finalizar, qual mensagem tu passaria para o nosso telespectador que está nos vendo, que são aí teus amigos, teus colegas, pessoal do Sinodal, o pessoal de Novo Hamburgo, de Dois Irmãos? Está em aberto aí, pessoal. Eu acho que ter essa visão, talvez, do esporte, não só como saúde, mas também na questão de vida, assim, né? Tu não precisa necessariamente, eu vou jogar basquete, eu vou jogar para o resto da minha vida até 60 anos. Não, eu joguei até os 23 e agora eu continuo envolvida no basquete, então o esporte, assim, pode trazer muitas coisas para a gente, né? Tu pode ser um atleta, tu pode ser um treinador, tu pode ser um preparador. Me proporcionou viajar para vários lugares que eu não teria viajado, que eu não teria conhecido. Então, assim, o esporte pode te proporcionar muitas coisas boas, pode te proporcionar, principalmente, felicidade, contatos com pessoas que tu não teria em outros lugares, amizades hoje eu tenho que, graças ao basquete, eu fiz, lugares que eu fui. Então, assim, o esporte pode ser muito bom na nossa vida, não só aquele escolar, a gente pode ir além, isso é seguro, né, que a gente comentou, né, que antes era muito medo, todas as minhas fases da vida, né, que isso é seguro, que isso pode trazer muita felicidade, sim. Que legal, linda mensagem. Agradeço de coração ter aceito o convite, ter feito o programa. Eu que agradeço. Marta, querida. Dessa forma, encerramos Esporte na TV nesta noite de hoje. E fique agora com a programação da Vale TV.